Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como estão passando por esse momento tão delicado? Espero que todos estejam bem. Eu soube de uma amiga que é seguidora aqui do canal, nós já temos uma amizade um pouco mais estreita. Ela está caminhando aí para o vegetarianismo, então a gente troca umas mensagens e tal. Ela falou que os pais foram infectados, espero que eles estejam bem. Eu quero abordar com vocês um fenômeno que eu estou observando na Igreja Mórmon em tempos de pandemia, muito interessante, que é o desespero, o fator desespero. Eles estão soltando constantes notas, missivas, com orientações a seus membros de como manter a fé fortalecida. Essas missivas foram enviadas, por exemplo, por Amy Russell Ballard, por Elder Jeffrey R. Holland, Elder Dieter F. Ostdorf, Elder David A. Bednar, dentre outros. Nessas missivas, eles se preocupam principalmente em como manter as pessoas engajadas na fé, mesmo impossibilitadas de irem aos templos e às capelas de corpo presente, né? Por quê? Porque eles sabem que as pessoas vão começar a relaxar, as pessoas vão começar a observar como é gostoso estar em casa com seus filhos, assistindo uma TV, um filmezinho no domingo, ou fazendo aquela comidinha que tu gosta, porque inclusive não é nem aconselhável que você cozinhe no domingo, né? Você tem que deixar as coisas mais ou menos prontas para trabalhar o mínimo possível e trabalhar o mínimo possível para as suas questões, né? Para as questões deles, a bem da verdade, esse tempo que você teria para você trabalhar para eles, né? Aí você começa a ver como é gostoso ficar deitado num sofá, né, com a família, ou sozinho, não sei, cada um é cada um, fazendo o que você bem quiser, ou fazendo absolutamente nada, que também é muito bom. Sabe assim, hoje eu vou fazer absolutamente nada, eu vou deitar aqui e não vou fazer nada, vou descansar. A gente pode fazer isso. Quando a gente é mormon, a gente fica um pouco preocupado em se entregar a um tipo de ócio que é saudável. Na verdade, não é nem ócio, né? É o descanso de fato, né? Porque nós não somos máquinas, não é verdade? Antes de entrar nesse assunto, eu quero, não sei se vocês viram, mas repercutiu fortemente na mídia, um escândalo envolvendo aquele Valdemiro Santiago, multimilionário pastor da Igreja Mundial. Ele está vendendo feijões por R$ 1.000, R$ 1.000, que é o salário de muita gente, para curar o Covid-19 e a possibilidade dele ser processado por estelionato. Tá? O Ministério Público está apurando isso. E há uma citação interessante aqui do procurador Wellington Cabral Saraiva, que ele diz o seguinte: não se pretende, obviamente, que o Estado interfira na liberdade religiosa assegurada no artigo 5º, inciso 6 da Constituição da República, e determine como líderes religiosos se relacionam com seus fiéis, nem como estes devem exercer a sua autonomia de crença. A liberdade religiosa, porém, não é direito absoluto, como não é nenhum dos direitos fundamentais da Constituição. Pode e deve ser alvo de escrutínio estatal quando fira outros preceitos da ordem jurídica. Eu entendo, e é claro, não sou necessariamente um estudioso desse tema, mas a liberdade religiosa assegurada pela Constituição é interessante, é claro, é necessário, já que estamos num Estado laico e as pessoas devem ser concedido o direito de adoração, não é? Mas, por outro lado, ela, da forma como ela foi concebida, ela dá muita margem para crimes. Então, a pessoa está exercendo livremente seu direito de fé. Será que ela está fazendo isso livremente, por exemplo? Será que ela não se sente ameaçada? Será que ela não foi submetida a uma lobotomia, como acontece dentro do mormonismo? Será que ela não foi obrigada a servir 2 anos uma missão em tempo integral para eles, trabalhando, pagando para aquilo, sofrendo toda a sorte, enfrentando toda a sorte de intempéries? A minha gatinha é só começar a falar que ela vem me arranhar. Gordinha. Vem, filha, vem pro papai mostrar você aqui para os amiguinhos. Bom, já foi embora. Então, da forma como ela foi colocada, dá muito espaço. Lembrem-se vocês do caso daquela bispa Sônia, né, que aliás o filho dela está internado no Hospital Albert Einstein, o melhor da América Latina, há muitos anos, né, com uma doença degenerativa. Ele seria o herdeiro da família. E ela
lançou um perfume com aroma de Jesus, né? Então é interessante como a gente precisa regulamentar melhor isso, porque isso dá muita margem para abusos. E o abuso da boa-fé, o deboche da boa-fé, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Então veja bem o que esse Valdomiro fez. Aqui tem uma fala interessante aqui que ele coloca. Esse meu computador tá uma porcaria, viu? Ele fala o seguinte: o noticiário... Vamos lá. Segundo o procurador Wellington Cabral Saraiva, está claro no vídeo, o pastor fez um vídeo oferecendo feijão, né? Feijões mágicos. Quem mais usa objetos mágicos? Os mormons, né? Roupinha mágica que aí o demônio não pega. Precisava, gente, por favor, a gente precisa colocar as coisas à prova. Se a roupinha é mágica, se a igreja é santa, que o diabo não entra, que não tem problema nenhum, vocês não precisam ter medo da Covid-19. Continuem fazendo com a missão de recrutamento de pessoas, né? Vocês espalham aí esse proselitismo grotesco de vocês, altamente invasivo e desrespeitoso. Tem roupinha mágica, vocês têm um sacerdócio de Deus, vocês fazem milagres, você tem profeta. Por que vocês não estão blindados, não estão imunes? Me fala, não entendo. A igreja mormon está preocupada, sobretudo, com o caminhar das coisas. Eles tiveram que interromper o trabalho missionário, as capelas estão fechadas, os templos fechados, isso é prejuízo para eles. Os cofres, né, podem perder gravemente, né? É isso que eles estão preocupados. Por isso que eles soltaram essas missivas. A gente já vai entrar lá. Só uma fala aqui rapidinho. Ele fala que esse pastor usa de influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induzindo vítimas em erro, pois não há evidência conhecida de cura da Covid-19 por meio de alguma divindade nem por ingestão ou plantação de feijões mágicos. Pois é. A gente precisa também investigar a roupinha mágica dos mormons para ver se ela realmente faz o que ela diz fazer, né? A gente vê missionários sendo assassinados e eles usam a roupinha mágica, não é? Então, quer dizer, é influência indevida, não é verdade? Vamos ao texto do nosso querido, maravilhoso Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. Olha o que ele diz. E observe o desespero da seita. Atente-se. Conforme o Senhor apressou sua obra nos últimos anos, a revelação guiou a criação e implementação de novas iniciativas e diretrizes. Esses inspirados esforços agora formam um padrão interligado de força que sustém e apoia os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que estão enfrentando a pandemia mundial. Então eles dizem que eles oferecem apoio. Tá. Ou usaram dessa pandemia para criar 3 semanas consecutivas de jejum e esfolar ainda mais esses pobres coitados. Isso é influência indevida também. O milagre do jejum não aconteceu, a pandemia está aí. Aí daqui 1 ano, 8, 9 meses, sai aí uma vacina e vocês vão falar que foi o poder do sacerdócio do seu querido profeta, né? Porque quando a gente professa uma fé como essa, a gente fica buscando razões para validar essa fé. Então a gente se apoia em qualquer coisa. A gente inventa, a gente cria história, a gente inventa milagre, a gente inventa que recebeu resposta para uma oração, a gente cria. Eu fazia muito isso. Porque não acontecia nada, eu tinha que mentir, ora. Como é que eu ia prestar meu testemunho? Não é verdade? Eles usam de subterfúgios, né, para explorar ainda mais essas pessoas. E é isso que choca a gente, né? E esse cara fala que os membros estão apoiados no que ele chamou de padrão interligado de força, que por sua vez só existe através da inspiração e revelação divina. Eles preveram a pandemia? Ou eles falaram genericamente sobre tempos difíceis? Isso é a humanidade. A humanidade sempre viveu tempos difíceis. Ontem eu estava na academia aqui do prédio e um dos porteiros utiliza, né, nossa academia. Eu fui inventar de brincar, é complicado. Quando você brinca com um religioso fanático, meu amigo, é complicado. E sabe o que aconteceu? Vem cá, filha, vem cá que o pessoal de casa quer te conhecer. Vem filhinha, vem. Olha minha filha, gente. Olha minha filha, olha minha filhinha, olha aqui. Olha minha filhinha.
Isso aqui é a minha vida, mansinha, boazinha. Olha como tá gordinha, minha filha. E ela adora que a gente põe ela assim, olha que bonitinha. Olha como ela gosta, vocês viram? Como ela se adapta bem no meu colo, ó. O dia que eu resgatei ela, ela veio nesse braço esquerdo aqui meu, deitadinha assim, desesperada. Isso aqui é... linda do papai. Vai pra lá, deixa o papai. Ela fica me arranhando porque eu tô conversando com vocês. Ela é ciumenta. Bom, enfim. Vocês estavam curiosos pra conhecer, né? Ela é linda demais, fala a verdade. Cuido dessa gatinha de um jeito que vocês não têm ideia. Nossa, como eu cuido. Me perdi um pouco aqui. Então, como eu dizia, eles dizem que criaram esse aparato interligado de força para proteger os membros e a própria igreja. Será que isso é verdade ou será que só eles estão se beneficiando? A bem da verdade, o que eles estão dizendo é que nós precisamos criar todos os esforços possíveis para manter essas pessoas aqui dentro. Porque agora, meu amigo, vai ser fácil descobrir e constatar que a vida é melhor aqui fora. Não mais fácil, porque na verdade é mais difícil, né? Quando você retoma o poder e o controle da tua vida, meu amigo, não é nada mais edificante, porque na verdade você faz a sua vida o que você bem quiser, né? Vamos lá então. Olha o que ele diz assim. Cada um de nós, nas circunstâncias atuais, pode ter um lar que é um santuário de fé. Claro, né? É o que eles estão querendo fazer. Será que EAD funciona? Segundo o presidente do Conselho Executivo do Departamento do Sacerdócio da Família e da Igreja, Elder Cook falou ao Church News. Eu estou tirando essa informação no site oficial da Igreja Mormon, tá? O The Church News. Infelizmente eu preciso seguir esses canais, isso acaba me mantendo conectado com eles, né? Mas é um efeito colateral, né, em razão desse trabalho que eu desenvolvo aqui, né? Enfim, vou ter que... ossos do ofício, né? É um ofício que eu me coloquei e faço isso com o maior prazer, diga-se de passagem. Semanas depois que a primeira presidência suspendeu as reuniões, fechou templos e enviou milhares de missionários de volta a seus países de origem, em resposta à crise de coronavírus. O Elder Cook falou ao Church News, tá? Pois é, né? Ou seja, já derrubou aquela ideia de que os templos oferecem proteção, de que a roupinha mágica oferece proteção. Acabou, não tem. Mas não tem. É simples, gente. Não duvide da sua capacidade de raciocinar. Se a coisa não está acontecendo como eles disseram, acabou ali. Não insista. Não tem que levar isso adiante. Presta atenção. No mundo todo, a Covid-19 tem causado doenças e mortes, estagnando economias, fechando escolas, exigindo medidas do governo e reduzindo as rotinas diárias. Em meio a essa incerteza, os santos dos últimos dias estão mostrando otimismo e força enquanto realizam serviços de adoração em suas casas. Diz o Sr. Cook, aqui entre aspas, sou muito grato pelo que vejo nos membros da igreja, sua fidelidade. Meu coração... é sempre isso, é também tão lindo o jeitinho que eles falam. Meu coração se enche de alegria, eu sou muito grato, tão bonitinho. Ui... eu estou emocionado, desculpa, vou pegar aqui um lenço. Meu coração se enche de gratidão pela maneira maravilhosa como eles estão reagindo em tempos de grande tensão, pela maneira como estão cuidando uns dos outros, se aproximando por meio da tecnologia e se esforçando para se preparar para futuras bênçãos. As famosas bênçãos do futuro, né? Estão aí há tanto tempo e ninguém recebe. Aí os mormons entram aqui, dizem que são grandemente abençoados. Aí você vai lá, eles me chamam de medíocre, de hipócrita, de fracassado, de doente, de tudo que você imaginar, né? Aí desculpa, aliás, acabou a trégua, tá? Entrou aqui pra me xingar, vou xingar também. Ontem mesmo xinguei um de verme. Você é um fracassado, você é medíocre. Aí eu falei, entrei no perfil, sabe onde o cara mora? Jardim Rochidália, lá aquele lugar de enchente de Osasco. Nada contra, sem preconceito social. Eu também tenho uma origem humilde, mas se você me desrespeita, eu não tenho obrigação de te desrespeitar, tá bom? E se eu sou mesmo medíocre e fracassado, quem és tu? Quem és tu, meu amigo? É bom a vida aí no Jardim Rochidália? Imagino que seja. Desculpa, tá? Chega. Né? Eu não saio na rua recrutando ninguém, eu não mando mensagem para ninguém, eu não mando mala direta para casa de ninguém. Eu faço um trabalho aqui analítico e impessoal. Não gosta, não assista. Quer expressar uma opinião contrária? Fique à vontade, mas mantenha o respeito, tá bom? É chato você ficar sendo chamado de coisas que a gente sabe que a gente não é, certo? O tempo inteiro. Porque assim, se eu vou te chamar de fracassado, eu tenho que ser melhor que tu. No mínimo, eu tenho que estar numa posição superior à sua. Correto? Não é verdade?
Você concorda comigo? Pois é, né? Deixa pra lá. Desculpa, gente, eu acho que é difícil segurar a onda, mas a partir de agora não tem mais trégua. Este momento é fundamental e permitirá que a igreja cresça no futuro, toque mais vidas e realize o trabalho de salvação mais do que nunca. É esse crescimento que eles tanto falam, né? A igreja que mais cresce no mundo, as bênçãos do futuro. Eles sempre usam esses recursos de linguagem, né? É tudo muito doce, é tudo muito suave, tudo muito sublime. E lentamente, sutilmente, eles vão te convencendo, vão te levando, né? Eu estava assistindo um documentário daquela organização, como se chama? Uma igreja, a Igreja dos Famosos, Cientologia. Rapaz, é impressionante as semelhanças. E a Cientologia como eu diria, uma seita por excelência mesmo. O fundador da Cientologia era um escritor de livros de ficção. Ele tirou aquela ficção de lá e trouxe para a realidade. Ele descobriu que era fácil controlar as pessoas porque o ser humano tem a incrível capacidade de acreditar em qualquer coisa. Basta você usar de um recurso chamado persuasão. Só isso. É simples. E algumas pessoas você precisa só falar que ela acredita porque não tem capacidade de raciocinar. Muitas delas, não é? E é interessante como eles falam que eles tinham que obedecer à organização, os trabalhos forçados, o trabalho nas empresas gratuitamente, as missões que eles tinham que fazer, os cursos que eles tinham que pagar, enfim. Mas a igreja não vende curso, tadinha da igreja. Não, claro que não, né? Ela já vende, ela já leva 10% do teu salário durante todo mês, né? De cada integrante da família. A renda familiar é o quê? 10 mil reais? Leva 1.000 ali. Tá? Todo mês, pro resto da vida. Quanto dá isso? Fora tudo que a gente vem conversando, né? Não vou entrar nesse ponto hoje. Princípios administrativos. Em tempos difíceis, os líderes santos dos últimos dias se centralizaram na doutrina sagrada e nas ordenanças que guiam a administração da igreja. A igreja de Jesus Cristo, santos dos últimos dias, concentra-se nas suas responsabilidades divinamente atribuídas. Eles receberam esse poder de Deus, tá? Foi divinamente atribuído, a fim de ajudar os membros à medida que progridem no caminho do convênio rumo à vida eterna. Ele cita aqui um documento mórmon chamado Princípios Administrativos em Tempos Difíceis, que foi divulgado pela Igreja Mórmon no dia 16 de abril. De acordo com a declaração, para ajudar a cumprir esse propósito divino, a igreja e seus líderes provêm autoridade e chaves do sacerdócio, convênios e ordenanças e direção profética. Poxa vida, vamos ler com calma. Os líderes da igreja provêm autoridade e chaves do sacerdócio. Vocês estão curando o Covid-19? Por que o sacerdócio não serve para isso? Jesus Cristo ressuscitou, né? Reviveu pessoas, né? Lázaro, não é isso? Ele andou pelas águas, ele multiplicou o peixe, ele fez milagres lá em Canaã, fez barbaridades com o poder dele. Cadê o poder do sacerdócio que vocês receberam lá de Pedro, Tiago e João? É verdade, Pedro, Tiago e João apareceu para o profeta deles, aquele que restaurou. Aí ele fala mais, ele fala sobre convênios e ordenanças, aqui você pode substituir por pactos, rituais e o que mais for, né? Direção profética. E aí, profeta? Profetinha de meia tigela? Quando que o Senhor vai trazer uma solução para isso? Manda todo mundo para a igreja e vamos curar todo mundo com o poder de Deus que você tem. Você tem esse poder. Prova. Ofereça uma prova pelo amor de Deus. Pare de enganar essas pessoas estultas. Por favor. Vamos lá. Muito bem, as escrituras são claras ao dizerem que nessa dispensação muitos vivenciariam tempos difíceis. De acordo com o documento, em meio a circunstâncias desafiadoras, a igreja proclamará princípios fundamentais e administrará as ordenanças necessárias para abençoar os filhos do Pai Celestial. Tempos difíceis sempre existiram. Parem de instrumentalizar uma questão que é natural na humanidade, que é natural deste mundo. Tá? Tempos difíceis sempre houveram. Parem de usar isso para colocar medo nas pessoas. Parem de manipular as pessoas e enganá-las. Quais são os tempos difíceis? Se você é profeta, você tem que prever. Mês que vem tem pandemia da Covid-19, gente. Acabei de falar com Deus aqui, troquei uma ideia com Deus aqui, ele já me deu aqui o rumo para a gente seguir. Eles, na verdade, adotaram
adotar as mesmas práticas que qualquer governo, qualquer pessoa comum adotaria, que é o isolamento, né? Baseado na ciência, não baseou na profecia. Concorda comigo? Em tempos de pandemia, o desastre natural, a igreja obedecerá às ordens oficiais, adotando as medidas necessárias. Sempre seremos bons cidadãos globais que honram, obedecem e apoiam a lei. Ai, que bonitinho, né? Muito lindo isso. Além do nosso compromisso de ser bons cidadãos globais, respeitosamente afirmamos que devem ser concedidas condições razoáveis a todas as pessoas religiosas em seu empenho de participar de ritos que sejam fundamentais para a sua fé. Padrões interligados de força. Por meio de líderes inspirados, o Senhor preparou sua igreja, tanto temporal quanto espiritualmente, para os tempos de mudanças e desafios. Cadê? Onde está? Não sei, não consigo entender. Preparou sua igreja? Você sabe que no Brasil a gente tem um grande problema, né? 60 milhões de brasileiros não têm, segundo o censo, acesso à internet. Então, como, por exemplo, a Igreja Mormon consegue enviar suas missivas, suas mensagens, não é? Seus materiais? Fica difícil. A pessoa tem aí uma grande probabilidade de se envolver em entretenimentos mundanos, né? E descobrir como é salutar e como é normal e como que não há nada absolutamente de reprovável nisso. As novas iniciativas e diretrizes que fornecem o padrão interligado de força incluem melhorar a observância do dia do Senhor. Eu sabia. É claro, se eles não podem te controlar de perto, eles vão dizer assim: sigam estritamente o dia do Senhor. É a única maneira que eles têm de controlar essas pessoas, né? Leiam, rezam o dia inteiro, faz jejum a todo, sabe? Vai ler a Bíblia, vai ler o livro dos Mormons, né? Que a Bíblia a gente sabe que ela tá ali no cantinho, mas ela não é tão importante assim porque ela foi adulterada, né? Muito bem, então vamos ler o livro dos Mormons, que é melhor. Jejum, vamos lá e vamos contribuir para a igreja, tá bom? Vou pular um pouquinho aqui que eu queria ler mais um outro texto para vocês, tá, gente? Porque são 5 textos que eles soltaram manifestando essa preocupação com o Covid-19, mas na verdade é a manifestação do desespero, né? Bom, aí eles falam aqui sobre algumas medidas e tudo mais, eu vou deixar o link pra vocês dão uma olhada. Tá bom. Ferramentas adicionais inspiradas. O Alder Cook falou sobre isso, 2 ferramentas adicionais inspiradas e disponibilizadas aos santos, à medida que os indivíduos e as famílias estão respondendo à crise do coronavírus. A série de vídeos do livro de Mormon, para isso você tem que ter acesso à internet. E a narrativa histórica, Santos, a história da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Ai, que lindo! Essa história deve ser tão bonita, né? Foi dirigido por aquele cara lá, aquele diretor famoso que está envolvido com pedofilia. Foi ele que vocês contrataram, que inclusive trabalhava em Hollywood. Esqueci o nome dele agora, você sabe, né? Lily, vem pra cá. Lily, entra. Lily, pode entrar. Só um minutinho. Ela tem uma planta ali com espinhos, ela cisma com essa planta. Ô Lily, vem aqui. Bom, já vou falar contigo. Bom, vamos lá. Esses vídeos maravilhosos foram disponibilizados aos membros neste momento singular. O Elder Cook observou que ele e sua esposa, a irmã Mary Cook, em seu estudo do livro de Mormon, nos últimos meses adoraram assistir aos vídeos. Oh, claro, na historinha inventada, ficção, todo mundo gosta, né? Aqui ele fala um pouco sobre essa série Santos, a história da Igreja Mormon, que deve ser tudo mentira, né? O recém-lançado volume 2... que interessante aqui. O projeto Documentários de Joseph Smith nos permitiu ter detalhes precisos e grande confiança no profeta Joseph e na história da igreja no início da restauração. Eles estão contando todas as histórias? Duvido. Vou trazer um vídeo a semana que vem. Aguardem. O recém-lançado volume 2 detalha um período de perseguição e desafios enfrentados pelos pioneiros. Ai, tadinhos, os eternos perseguidos, né? Ninguém... Coitadinhos. Lily, para! Lily, para! Lily! Só um minutinho, vou interromper aqui. Ai, meu Deus do céu. Lily, para! Sai daí! Essa gata tá ficando cada dia pior, gente. Tá me distraindo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Por exemplo, durante a chamada Guerra de Utah, em 1858, os membros se espalharam pelos vales do sul de Utah, quando os santos voltaram ao Vale do Lago Salgado. Enfim, toda a história dos santos últimos dias contada com o viés mormon, tá? Sem notas de rodapé, sem dialogar com outras fontes, a não ser aquela que eles querem que você engula lá, tá bom? Aí ele diz aqui, quando olharmos para trás,
veremos um momento fundamental de preparação e não apenas algo que tivemos que suportar. Será mesmo? Ai, coragem para seguir em frente. Ele fala assim que em alguns momentos eles conversam, a liderança conversa sobre o que nos impede de despertar para Deus. Às vezes eles concluem que isso ocorre por estarmos sendo sucumbidos pelo mundo, ou pelo homem natural, sempre isso, ao mundo, o mundo pecaminoso, né? Porque eles são... Bate no peito porque você é o dono da verdade, meu amigo, segue sua vida lá, ó. Segue reto pelo teu caminho estreito e apertado, que você vai ser exaltado, os outros vão todos para o inferno. Às vezes eles concluem que isso ocorre por estarmos sendo sucumbidos pelo mundo ou pelo homem natural, ou por causa do desconhecimento do Evangelho, disse. Outras vezes é um sentimento de autossuficiência ou um sentido oposto, de desesperança ou inutilidade. Às vezes é transgressão. Nossa, muitas vezes é uma falha em perceber que a expiação do Salvador supera as injustiças da vida e as más decisões daqueles que exercem o arbítrio e fazem mal a outras pessoas. Agora, a maioria de nós está passando um considerável tempo em casa e tem a chance de pensar em despertar para Deus. Olha lá, essa é a preocupação, esse é o desespero. Eles estão em casa, eles vão relaxar, eles vão se desengajar. E aí, como é que a gente vai segurar esse pessoal? Talvez os eventos recentes possam ser um despertar espiritual que nos ajudarão a enfocar nas coisas que mais importam. Se assim for, será uma enorme bênção neste momento. O que são as coisas que mais importam? Arrecadar dinheiro para vocês? Para mim o que mais importa é cuidar da minha vida, da família, né, da minha saúde, do meu bem-estar, auxiliar o meu próximo se estiver ao meu alcance, porque eu também não vou me sacrificar se eu não posso te ajudar, não é verdade? Se assim for, será uma enorme bênção neste momento nos concentrarmos em coisas que podemos aperfeiçoar em nossa vida, assim como abençoar a vida dos outros, à medida que despertamos para Deus e seguimos o caminho do convênio. Ai, ai, ai. Pois é. Essa foi uma das missivas, eu vou colocar o link para vocês, vou colocar também o link do Valdemiro Santiago, né? Porque isso tem uma semelhança com o que acontece no mormonismo, aquela linguagem subliminar, a manipulação, né? E eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Desculpem aqui as distrações, mas a minha gata está cada dia mais mal educada, ela não respeita pai, ela não respeita vizinho, tá bom? Vocês viram ela, que bonitinha? Nem planejei mostrar para vocês, mas atenham-se a isso, tá? Atenha-se a isso, os reais propósitos dessa organização não é cuidar das pessoas, não é? O propósito deles é enriquecer às tuas custas, abusando da boa fé das pessoas. E eles estão desesperados, eles estão preocupados, que tenha certeza, acreditem no que eu estou dizendo, muita gente vai sair da igreja nesse período, muita gente, porque se você vai perder o engajamento, sabe assim? Isso acontece naturalmente com qualquer coisa, gente, qualquer coisa, não é? Digamos, eu, por exemplo, na faculdade, né? Vocês sabem, eu fiz 2, fiquei 9 anos na universidade. Eu sabia que se eu faltar um dia, no dia seguinte ia dar aquela preguicinha, não dá. Tô morrendo de preguiça de ir até lá e tal, de ficar ouvindo, estudando, mas eu vou, porque isso me mantém engajado, né? Os mormons, eles dizem que isso é o Espírito Santo. Você tá tão feliz ali dentro, tão engajado que o Espírito está te dizendo, vá, mantenha-se forte, né? Muitas pessoas vão se desagarrar da barra de ferro lá do sonho de lei, daquela passagem do livro de Mormon. Muitas pessoas. E elas serão rotuladas, elas serão chamadas de fracas, de iníquas, perversas. Elas deixaram-se levar pelo homem natural e pelas tentações mundanas desse mundo tosco, podre, imundo que está aí fora. Não é isso que vocês ensinam lá dentro? Os seus padrões elevadíssimos, acima do bem e do mal. Os eleitos, o Senhor, os escolhidos, os especiais, porque afinal de contas você não está apenas em uma igreja, você está na única verdadeira igreja da face da terra, não é verdade? Portanto, estufe o peito, aponta o dedo para o outro, julgue-o e segue pela sua senda no caminho estreito e apertado, você será salvo. Prepotência não, quanta arrogância. E essa organização, o alto clero da organização Mormon, desesperado em mantê-los ali dentro, firmes e fortes. Como eles vão fazer isso, eu não sei. Eu realmente não sei. A gente também não sabe ainda o que vai acontecer, na verdade, com o mundo, a repercussão, até onde vai o Covid-19. Os cientistas não sabem tanto assim sobre o vírus. A gente não sabe o que pode acontecer. Vocês já pararam para pensar nisso? Pode piorar, ele pode ser um vírus mutável. A gente não sabe, gente. Então, todo cuidado é pouco. E preste atenção, as profecias que eles fizeram não se realizaram.
Eles não preveram nada do que está acontecendo, apenas soltaram frases genéricas, certo? Bom domingo para vocês, semana que vem estamos de volta, tchau, até lá.